Não, é com você. É conosco? Então tá. Eu já comecei a gravação aqui, então. Tá certo. Ana Luísa, tudo bem, então? Da gente começar agora ou esperamos mais um minutinho? Olha, são quase 2h05 já, né? Acho que a gente já pode ir começando fazendo essa introdução, né? Que aí quem ainda não conseguiu entrar, consegue entrar e pegar o início da fala deles, porque acho que o Lucas tem essa questão do horário, aí pra gente não atrasar muito, né? Acho que sim. Então tá, eu posso começar? À vontade, Laura. Pode falar. Então, gente, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso seminário formativo, né? Que hoje, com muito entusiasmo, ele foi pensado detalhadamente pelo núcleo da TO. E hoje o assunto ele é um tema muito importante que exige tamanha delicadeza de olhares, né? A terapia ocupacional no cuidado ético-político de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. E para nós discutirmos esse assunto, nós contamos com a presença de 2 TOs e 1 TO que atuam com tanta dedicação por onde passam. Então, eu apresento a vocês a Sabrina, atualmente trabalhadora do CAPS AD Jardim São Luís, na cidade de São Paulo. A Bárbara, atualmente ela trabalha no CAPS AD3 Brasilândia. E o Lucas, atualmente ele é trabalhador no CAPS AD4 Centro Céu Aberto. Então, gente, sem mais delongas, eu convido o Lucas, então, para começar o nosso seminário. Visto que ele tem uma agenda bem apertada hoje, e desde já nós agradecemos todos esses meshes que ele fez para estar conosco aqui hoje. Então, Lucas, é contigo. Salve, salve. Então, inicialmente, estão me escutando legal? Ok, vamos lá, então. Então, licença, inicialmente, né, pedindo bênção aos nossos ancestrais, né, nossos antepassados, pedindo licença para fazer o uso da palavra, dizer que para mim é uma gratidão, né, me sinto lisonjeado, inclusive, por esse convite, né, salve a residência, salve os processos formativos, que o Sistema Único de Saúde também estimula e faz parte, né, contempla, compõe, né, então, estamos aí, eu fiz mais ou menos uma linha, assim, de raciocínio, vou tentar também enfim, tentar ser mais conciso, mais objetivo, assim, nesses pontos. Talvez eu não venho com ideias, assim, mas já com propostas, encaminhamentos determinantes, e sim trazer alguns outros pontos de vista e vistas do ponto diferenciadas aí para a gente poder fazer esse debate tão importante, como o Lauren falou, né, tão delicado, né, e vamos lá. Então, é o seguinte, também quando eu fiz minha apresentação antes, para o pessoal da própria residência, assim, né, me coloquei, então, bom, como, para poder saber de onde é que está vindo essa fala, né, porque, enfim, vai vir intensidade aí também, mas de onde é que está vindo, né. Então, eu, Lucas, sou Lucas Fonseca, sou homem preto aqui de Porto Alegre, porto-alegrense, sou pai, sou adepto das religiões de matriz africana, sou reikiano, sou geminiano, né, sou terapeuta ocupacional, oficineiro de hip hop, militante do movimento negro, da luta antimanicomial, né, atualmente estou atuando aqui no CAPS AD4, Centro Céu Aberto, aqui de Porto Alegre, então, enquanto terapeuta ocupacional, e só para poder também entender, bom, agora, porque a gente vai falar sobre essa questão do uso de substâncias, né, e também sobre essa questão desse lugar também, que é o CAPS 4, que é um serviço único até o momento no Brasil também, né, mas queria só contar brevemente uma história de como é que também que eu cheguei na terapia ocupacional, né, dialogando com os colegas de núcleo, mas entendendo que a nossa lógica era a saúde coletiva, mas isso tem a ver com o processo de vida e como é que chegou essa escolha de enfim, ser terapeuta ocupacional, né, com residência também na área da saúde mental. Bem rapidamente, no ano 2000, aqui em Porto Alegre, agora vai fazer 20 anos, eu trabalhava como estagiário de administrativo num
não era, na época não existia nem a política que denominava os serviços como CAPS, né? Então era o CAIS Mental 8, que era um serviço bem antigo aqui da cidade, já era na lógica dos serviços substitutivos, vindo na esteira da Lei de Reforma Psiquiátrica aqui no Estado, mas enfim, eram tempos remotos da própria política de saúde mental, e a política D, então, nem, enfim, existiam ações de redução de danos e tal, mas nada enquanto política e tudo mais implementado no SUS, né? E daí eu trabalhava nesse serviço como administrativo e sempre também tive uma questão de vivenciar a cultura hip hop, que mais à frente a gente vai falar que a cultura hip hop tem muito a ver também sobre esse processo de diálogo, comunicação e identidade com um povo específico que faz a questão do uso de substâncias bem intenso, que eu queria trazer para a gente poder refletir. Mas então eu já trabalhava, já vivenciava a questão da cultura hip hop. Teve um usuário certa vez lá de São Paulo que pegou e veio remarcar uma consulta, porque meu trabalho era administrativo, marcação de consulta, carimbar e tal, e ele pegou e falou, pois é, eu sou de São Paulo, que não sei o quê. Eu falei, São Paulo tem o lance do break lá, tem o lance do rap, não sei o quê. Ele, não, ele um usuário negro, né, pegou e falou assim, não, é o seguinte, mas eu danço break. Aí na hora começou a dançar e tal, eu, massa, vai ter uma festa aí no CAIS, né, eu vou trazer um CD aqui, a gente curte aí essa dança aí, vamos dançar junto até esse pá. E daí quando rolou essa festa, rolou essa apresentação desse usuário, Ricardo Oliveira, né, e foi muito massa. E na época, possivelmente, acho que talvez a Annalise também vai se lembrar, e talvez outros colegas, né, a nossa coordenadora nesse CAIS mental era a saudosa Maria Cristina Carvalho, né, e ela, com um olhar muito sensível, assim, olhou e falou, que legal se foi essa ação, o que tu acha de começar a fazer umas oficinas aí de hip hop e tal, com ele, fazer encontro com ele, com o meu serviço administrativo, secretariado. Comecei a desenvolver essa ação, quando apareceu mais 2 outros usuários que já se identificavam com a cultura hip hop, e quando colaram também nessa oficina. Veio mais 2 outras usuárias que também se identificavam com a cultura hip hop, colaram nessa oficina. O meu estágio acabou lá, né, e naquela época eu já comecei a vislumbrar a terapia ocupacional como um campo AFU de formação, né, e opto, né, o grupo, né, o grupo desencapsula, termina o estágio, o grupo desencapsula, sai do CAPS, vai para os pontos culturais da cidade, começa a fazer apresentações fora do circuito manicomial, vamos dizer assim, que era um circuito muito antes vinculado a unidades psiquiátricas, serviços protegidos, começa a ir para apresentações no circuito cultural, e também, ele sai fronteiras do Rio Grande do Sul, viaja para o Brasil, né, com uma parceria muito interessante na época com o professor Paulo Amarante, lá no LAPS, no Laboratório de Atenção e Pesquisa de Saúde Mental da Fiocruz, e esse grupo, enfim, na verdade existe até hoje, né, salvo o grupo de hip hop Black Confusion, mas esse início faz com que eu me interesse pela terapia ocupacional, né, cheguei até a pensar na época fazer psicologia, mas, olhei para a TO, via algumas colegas TO, Francilene, né, Rainone e tal, seguinte, eles têm um lance de um fazer aí que é massa. Faço terapia ocupacional, faço minha pós-graduação e concomitante, continuando trabalhando nos serviços substitutivos de saúde mental. Chegou. Estou aí. É só um pouco do início da história. Tem esse meio que foi, sensacional, né? Tem muitas publicações, registros, me constitui quem sou, esse profissional. Que daí, então, vem para dialogar sobre a questão da terapia ocupacional, do cuidado ético e político, né, relacionado à questão do uso de substâncias e tal, né. Para a TO, né, falando sobre a TO, vamos lá, é núcleo, mas também é campo, e é campo de atuação, né, mas salve a ocupação humana, salve as tecnologias assistivas, salve as análises da atividade, salve adaptações, salve cotidiano, né, tem um fazer, né, por meio da questão do recurso terapêutico e tudo mais, que a gente desenvolve, que é muito próprio da TO, tá ligado? E de certa forma, é mais para poder, salve o Zerê. Eu axé. Mas essa questão, então, muito própria da terapia ocupacional, né, e nesse diálogo da saúde coletiva, mas então não é ou a gente é a saúde coletiva, ou a gente é na TO, o que a gente é e tal, é uma parada que não é ou, né, é e, né, então, mas é muito importante todos esses núcleos que compõem esse processo de formação de saúde e de trabalho da saúde coletiva. Mas como TO tem um lugar muito interessante para a gente poder fazer uma discussão, é o quê? Pensar esses aspectos conceituais que eu falei, relacionado à questão do
do cuidado ético, depois eu quero falar sobre ético estético, poético e político, né, do cuidado dessas pessoas. Também já deixo a dica de quem tiver também alguma ideia aí, quiser contribuir, trocar uma ideia, para fazer alguma pergunta, já estar escrevendo aí nas mensagens, tá? Para a gente também conseguir também estar tendo essa troca, tá? Muito importante, nós e a gente. Então tá, esses conceitos relacionados a esse cuidado ético, estético, poético e político. Mas qual é esse cuidado ético, estético, político, né? Nós e a gente temos um compromisso ético, né? E é um compromisso ético com a vida, com a autonomia dessa vida, né? Então vamos lá, vamos ver qual é o nosso compromisso ético aí, né? Que ética que a gente está falando, né? Sabendo que tem uma questão de subjetividade também, mas também tem uma questão de objetividade. A nossa ética é uma questão de vida e de autonomia dessa vida. E a gente vai falar, tem tudo a ver sobre a questão do uso de substância, né? Sobre, vamos lá, internação compulsória, esses lances e tal, sabe? E vamos lá, né? Então qual é esse cuidado? Né? O cuidado político, né? Bom, primeiro que a gente tem lado, a gente tem posicionamento, e não é só um político partidário, mas também é um político de vida, né? Eu sou daquele tempo também do Fórum Social Mundial, que eu acredito que um outro mundo é possível, tá ligado? Então, quais são os nossos compromissos, né, éticos e políticos nessas modalidades de ação, tendo em vista, bom, nossa ferramenta, nossa vocação, nosso trabalho, nossa formação enquanto terapeutas ocupacionais, né? Tem que ter lado, tem que ter posicionamento também, né? Eu sou formado no Sistema Único de Saúde, sou usuário do Sistema Único de Saúde, sou trabalhador do Sistema Único de Saúde, né? Defendo o Sistema Único de Saúde. Recentemente, a gente, bom, sem censura, né, falar aqui, a gente fez um período 18 de maio, eu fiz um rap, né, falando como é que era do somos loucos pela vida, fora Bolsonaro genocida, um lance assim, tá ligado? Então, assim, qual é o meu lado, né? Meu lado é da luta antimanicomial, das políticas públicas, da reforma psiquiátrica que se materializa a partir dos movimentos da luta antimanicomial, né? De um outro mundo possível, do combate ao racismo, ao machismo, à homofobia, à transfobia, né? Todas as formas de discriminação que a gente sabe qual é que é o pastel. E a discriminação das pessoas que usam substância. E daí é o seguinte, penso que não preciso nem fazer aqui aquele debate, né, sobre a questão do moralismo que tem sobre isso. Então, com você, que está me escutando agora aí, né, e que a gente, eu não tenho preconceito, eu não ajo com discriminação, mas todo mundo tem preconceito, tá ligado? Eu todo dia tento desconstruir meu machismo. Tá ligado, né? Então é o seguinte, vamos se ligar sobre essa parada que eu penso que não preciso deter muito tempo, que é isso, assim, todo mundo tem esse preconceito, né? Paulo Freire falava sobre isso, dentro do oprimido também tem um opressor, tá ligado? Então vamos se ligar nesse barato aí. Então não preciso fazer esse debate do quê? Cara, eu falei antes já, autonomia de vida também, né? Não ficar entrando aqui, porque usa droga, porque não sei o quê. Porque mesmo, por exemplo, a gente tendo as políticas já sendo afirmadas em determinado direção, apesar das trocas de gestões, tem uma questão ainda mais... Bom, a gente ainda tem os serviços substitutivos, né? A gente não... Existe, claro, as comunidades terapêuticas, que são os manicômios, né, de hoje em dia, mas a parada do movimento é essa. Essa questão, inclusive política, a gente tem que ter lado, e para você aí que está pensando sobre isso aí, sem neutralidade, tá ligado, né? Se quer assumir teu lado, também assume, e vai lá, e vamos pro debate, pro embate, por meio do controle social, por meio das formas que a gente tem de composição de saber, né? Mas além desses três conceitos, então, da TO, da questão do uso de substância, do cuidado ético, estético, poético e político, o que eu queria trazer de mais um outro tema é o seguinte, 19 não é 20. É sobre a questão da rua, tá ligado? Né? É a questão da rua, do trecho, né? Fiz minha residência lá no consultório na rua, pintando saúde, aqui do Grupo Hospitalar Conceição, sabe? Foi uma baita uma experiência. Aqui no CAPS AD4, Centro Céu Aberto, a gente vive... Esse serviço ele foi criado, e uma das questões condicionais é que ele fosse inserido num lugar que seja uma cena aberta de uso. Né? Então a gente fica aqui em Porto Alegre, uma região central, né? Próximo aqui a Vila dos Papeleiros, Condomínio Santa Terezinha, Farrapos Voluntários, que é uma área assim, de intenso uso, um volume muito grande de pessoas em situação de rua, das pessoas que a gente atende aqui, 95% são do trecho, estão na rua, né? E que fazem uso de substâncias, direto e reto. Né? Como nos diz, lembra também o Carl Hart, né? Mas só para tentar dar uma referência, não como Cracolândia, né? Porque a gente tem que superar também isso aí.
né? Porque aí tu está falando sobre a substância e tu está esquecendo toda a questão da própria historicidade do lugar. E essa região aqui de Porto Alegre tem toda uma historicidade bem interessante também. Mas vamos lá. Queria trazer o quê? Bom, vamos falar sobre terapia ocupacional, sobre o cuidado ético e a rua. E essas pessoas que nela habitam e que fazem uso. Porque, bom, eu posso falar sobre pessoas que usam o cuidado ético estético político, pessoas domiciliadas. Não tem? Tem tal. No SUS é universal. Né? Mas eu queria trazer, né, esse público que é uma outra cultura, tá ligado? Tem, acho que até no sentido antropológico, aí vamos avançar, mas é uma outra pegada, tá ligado? Então, quando a gente sabe, né, e o Frantz Fanon lá também nos lembrava, né, sobre a questão da violência colonial, do racismo, né, enquanto uma patologização, inclusive social, tá ligado? Como a gente sabe que a questão do sofrimento psíquico da população negra é racismo é extremamente influente nisso. Das populações, por exemplo, os povos originários, né, ameríndios aqui, né, os parentes, né, diversas etnias, caigangues, guarani, é uma outra cosmovisão. E a rua também é uma outra pegada. Então, esses conceitos da droga, da substância, do próprio cuidado, da vida, da morte, é diferente. Na moral, é diferente. Ele é um espaço que está sempre em movimento, as pessoas também voltam na rua, já foram domiciliados, mas tem muita gente que mora na rua, e assim, ó, e a gente atende pessoas que moram há décadas na rua, né? E, então, só para poder não passar muito meu tempo ali, pelo menos que eu estou dando uma bituca nele, né? Bom, como é que a gente faz esse cuidado a essa população? Como eu falei no início, eu não tenho as respostas determinantes, mas eu tenho possibilidades de prática, não é possibilidades também só para no pensamento teórico, não. É do fazer cotidiano, né, de ação, assistência nesses lugares que são as lonas, né, sabe? E daí o seguinte, Teó, e colegas da saúde coletiva, como é que é o cotidiano das pessoas que moram na rua? Como é que é essa atividade da vida diária das pessoas que moram na rua? Como é que eles se adaptam? Você tem que ver como é que são as tecnologias assistivas que eles criam. Tá ligado? Né? E a gente tem muito para poder... É um campo muito massa para terapia ocupacional se empoderar desses lugares que eu falei anteriormente, desses conceitos, que são, sabe, muito a nossa cara e tem muito a ver, sabe, né? Sem confete aqui, sabe? Porque a gente tá falando de TO. Não, é papo quente, né? É papo quentíssimo. Né? Então, como a gente conseguir, por meio desse instrumental que a gente tem, conseguir fazer uma relação de convívio com essas pessoas, porque outra pega a visão, outra ideia que vocês já viram com o padre Júlio Lancelotti, que é um padre diferenciado, tá ligado? Né? Que convive com o povo da rua lá em São Paulo, né? E bota diferenciado nisso. Salve, né? Padre Júlio Lancelotti é o Papa da Rua. Esses dias eu escutei uma live dele. Mas ele dizendo assim, ó, eu não trabalho com o povo da rua. Eu convivo com o povo da rua. Porque no trabalhar, a gente coloca uma posição até de objeto, tá ligado? E aí eu passo aqui, por exemplo, cotidianamente no CAPS, quando vê mais tempo do que eu passo com a minha filha. E porque a minha filha, por exemplo, não mora comigo, tá ligado? Então, a parada do movimento é essa. Como a gente conviver, atuar, tá ali enquanto Sistema Único de Saúde, né, sabe, proporcionando esse cuidar, essa expertise, esse olhar da terapia ocupacional, então, né, pelo prisma do quê? Do direito social, do SUS. O SUS já é trilindão, ele é triafu, sabe? Né? E não é, de novo, não é confete, sabe? Né? O controle social, esse lance que a gente está fazendo. Eu estou aqui tendo essa oportunidade, eu estou dentro do meu horário de expediente, porque a gente entende que a formação também está dentro do SUS, tá ligado, né? Então, cara, o SUS ele é muito afuso, mas o serviço ele é rede dependente. Então, vamos já também saber que é o seguinte, um setor só, bom, não, né? A gente é rede dependente, e como diz o povo lá do Nordeste, que eu aprendi também no movimento da luta antimanicomial, quem tem rede não precisa de leito. Quem tem rede não precisa de leito. E as demandas que essas pessoas muitas vezes nos apresentam, quando elas acessam o serviço, ou quando a gente também vai ao encontro, na rua, e a gente tem que trabalhar com a educação popular, com abordagem horizontalizada, com essas pessoas, estou falando dessa cultura, tá? Né? E com as outras também, na moral, né? Porque o protagonismo do usuário vai se dar na medida que tu tem que parar e tem que escutar, não é ouvir, tem que baixar lá no nível dele, né, quando na rua a gente atende abaixado, para conseguir olhar olho no olho. Mas o que esses usuários muitas vezes trazem de demanda é uma demanda de vida.
Uma demanda extremamente complexa. Não é, não, é o seguinte, eu preciso de uma medicação para dormir. Bom, pode ser uma medicação para dormir, mas isso aí dentro de dezenas e centenas e talvez até infinitas demandas, porque é a complexidade humana. Né? A clínica da educação escolar, a cultura hip-hop, é um baita esquema, tá ligado? Que trabalha com a identidade, que trabalha com comunicação. O setting na rua, ele é outro, né? Ele é outro. Então as dicas humildade, né? Sabe, né? Vim de lá pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, sabe? Porque esse lance da rua, ele é um lugar de risco também, entendeu? Tem muita parada que acontece na rua. E no público AD, falando do SUS, a gente tem muito mais óbito do que nos públicos que a gente atendia lá no começo da própria reforma psiquiátrica, com os CAPs 2 e pá, tá ligado? Na modalidade de CAP mais vinculado a um transtorno mental sem uso de substância. Né? Era uma outra lance. Então, aqui nos AD, na rua, e a rua tem a política, a rua tem a sua ética. Respeito para quem tem. Vamos se organizar. Não pode, e a rua cobra. Né? Mas para finalizar, o seguinte, queria dizer que tem uma outra questão que um outro estímulo que geralmente eu utilizo, né, para conseguir construir, elaborar junto, evidente, a partir do usuário, o seu PTS é o sonho. Né? Pega a visão, é o sonho. E qual é o sonho que tu tem? Sabe qual é o teu sonho? Tem o sonho aquele que tu tem dormindo, né? E tem um sonho aquele que é o sonho de vida, tá ligado? E é para isso que a gente muitas vezes está direcionado. Para ir atrás do nosso sonho. Eu estou aqui acordado porque eu quero meu sonho. Eu tenho meu sonho. Cada um que está aí tem seu sonho. Cada um tem seu sonho. Então, quando tu estimula a pessoa essa reflexão de qual é o teu sonho, penso conseguir traçar um PTS bem ao encontro da demanda dessas pessoas, né? E ser, enfim, mais efetivo, resolutivo, como diz o Sistema Único de Saúde. Mas falando desse lugar, então, né, enquanto trabalhador, terapeuta ocupacional aqui nesse CAPS, né? Tentei contar um pouco essa história, dar essa introdução de como é que eu cheguei na TO, né, sabe, né, polemizar, não, mas trazer os conceitos, mas também, sabe, conceito, mas desconstrói o conceito, porque não é bem assim. A gente aprendeu de um jeito, e daí, de novo, sabe, o Fanon, né, apesar de, por exemplo, o Basaglia lá ter se inspirado nele, né, para fundamentar a reforma psiquiátrica italiana, que depois serve de modelo para a brasileira, ele já falava, na moral, é o seguinte, esse negócio que a gente aprende aí, tem muita coisa que a gente aprende que está errado. Errado não, mas vamos lá. Não está tão ao encontro, né? Foi criado de um determinado ponto de vista, quando vê a gente, pessoas, civilizações, humanidades, fomos colocados como objeto aí, sabe? E daí não perguntaram para nós qual era o nosso sonho. Né? Simplesmente determinaram qual era o nosso sonho. Determinaram que é para assim que eu tenho que seguir. Tipo, tu não tem que usar droga, né? Sabe? Tu tem que ir na igreja, tu tem que ir papapá, né? Salva os animais, né? Tu tem que fazer esse lance todo aí, tá ligado? Parada do movimento é essa, tô aí, né? Então continuo. Olha, eu conheci o Lucas, ele estagiário do CAIS, vai fazer 20 anos, eu estou nesse ano, nessa contagem, dia 21 de dezembro faz isso aí, né? Então eu estou aqui, né? Tem mais uma hora, pelo menos, de estar por aqui, para qualquer ideia e tal, né? Quero poder escutar as colegas, né? E poder trocar com o povo aí. Sereno? Nós é gente. Salve. Gratidão, né? Gratidão. Fica o meu e-mail também. Eu vou escrever no chat ali, tá? O meu e-mail institucional, que daí quem também, não deu tempo de mandar uma dúvida. Manda ali que tá dentro do meu escopo de trabalho daí, responder, né? E tentar trocar com essas ideias para a gente poder contribuir nesse processo formativo. Força ao trabalho e cuidem-se todos aí. Como diz uma grande amiga terapeuta ocupacional lá do Rio de Janeiro, professora na FRJ, Patrícia Donelles, convida ela também, não podemos perder ninguém, tá ligado? Cuidem-se aí, salve. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada. Que baita introdução, assim, tu já deu para o nosso encontro, né? E várias memórias também vão vindo em tudo que tu vem falando, vários pensamentos, reflexões, assim, do nosso cotidiano que a gente vive também nos nossos cenários e que, às vezes, a gente não encontra espaços como esse, por exemplo, para discutir, para conversar, né? E também convidar as outras pessoas para
pensar sobre isso. Muito obrigada, assim, por tudo que tu trouxeste. Agora, não sei se alguém gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta, ou se a gente pode dar continuidade. Acho que sim. Pode? Então tá. Sabrina, Bárbara, quem gostaria de dar essa continuidade? Bárbara? Então tá, contigo. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma honra. E para iniciar minha fala, eu quero, assim como o Lucas, humildemente saudar aos que vieram antes de mim. E foi por essa luta que hoje a gente consegue estar aqui, né, conversando sobre as nossas questões de um jeito tão rico e especial. Bom, eu sou TO, hoje trabalho na Brasilândia, no CAPES AD3. Brasilândia que ficou aí nesses tempos ganhando uma disputa triste, né, com relação à Covid, a pandemia do Covid-19, ficamos muito tempo, né, liderando o número de mortes, enfim. E aí eu fui construindo a minha fala muito no sentido da reflexão, assim, sobre como eu me ponho como TO dentro desse território e como eu penso nas minhas construções junto com os usuários, pensando nos projetos terapêuticos que se apresentam, né. Pensando nisso, eu acho importante dizer, assim, que a Brasilândia, né, é um território negro. Em sua essência, assim, é um território negro e ele foi, em algum momento, né, no século passado, né, ele foi considerado a África no Brasil, né, esse é um dado histórico e bastante importante quando a gente vai pensar na construção de um cuidado com usuários de álcool e outras drogas. O último censo aponta que dentro do nosso território, 49% da população se declara como branca e 40% se declara como parda. Então, esse dado, ele me diz de uma política também que está fincada numa estrutura racial, a gente não pode deixar de falar disso, né? E de todas as questões que elas vêm junto com esse dado, né? Principalmente com relação à identificação de raça, né? A gente, não vou falar sobre a necropolítica vigente, mas é um dado, é uma realidade, a gente precisa olhar para isso como um norteador do cuidado, acho que enquanto terapeutas ocupacionais. Lucas falou muito bem, né, da questão da TO, da questão do projeto e do cuidado, né, de como a gente constrói esse cuidado. E aí, tendo a questão racial como um norte para a construção disso, e falando de um território negro, a gente pensa no cotidiano, e o cotidiano é a essência do nosso trabalho. Eu acho que de todas as profissões também, sem puxar sardinha para TO, eu não me lembro, em um dia da minha formação, né, desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade, de ou falar sobre o ser holístico, ou falar da não fragmentação da pessoa, olhar para ela e considerar todas as suas vivências, o ambiente que ela está inserida, como que se constitui nessa vida, quais os acessos, quais oportunidades, quais barreiras, enfim. Esse é o nosso arroz com feijão, né? Pensar isso é o arroz com feijão da nossa profissão, né? E aí, quando eu olho para a Brasilândia, que também é meu território afetivo, né, é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu cresci, e eu olho para ele também com muito carinho, eu não consigo, eu acho que talvez esse exercício para mim seja um pouco mais fácil, por ser uma mulher negra, periférica, mas também em outra condição, né, porque tive acessos e condições sociais que outros irmãos não tiveram, né,
Mas o que me norteia, e isso serve tanto, eu acho que isso tem que ser considerado assim, quando a gente vai falar da periferia, de uma periferia negra, a gente precisa considerar quem fala sobre isso e pensar no lugar de fala, né? Então, a gente precisa também se desconstruir. Racismo, ele está na estrutura, né? Então, brancos precisam olhar para isso, olhar para seus privilégios, e a gente o tempo todo validar o que a nossa população diz, porque senão a gente acaba reproduzindo estigmas, a gente acaba reproduzindo opressões, a gente acaba reproduzindo todas as violências que estão na vida dessas pessoas, o tempo todo. Tem uma amiga redutora de danos, né, que trabalha comigo, que ela fala que a Brasilândia, ou a população periférica, e isso acho que não é só da Brasilândia, anda de mão dada com a morte. Né, porque são tantos impedimentos, tantas barreiras para acessar o que deveria ser garantido, que a gente está numa linha tênue entre estar vivo, né? A luta pela sobrevivência, ela está o tempo todo norteando o nosso cuidado também, né? Partindo desse ponto, e validando o lugar de fala dos usuários, né? A gente abre uma porta muito importante, que é uma porta que vai para a formação de vínculo, que estabelece relações confiáveis e relações de confiança, que eu acho que, para mim, são coisas diferentes, assim, e a gente pode, em algum momento, falar um pouco mais sobre isso. E aí, eu acho que também constrói pontes da pessoa com ela mesma. Nem sempre é muito difícil validar o que eu sinto, né? Porque a gente tem que ser forte o tempo todo, morar na rua não é fácil, aí vai lá, você quer falar do cotidiano, mas qual é esse cotidiano que eu quero olhar, né? Se eu não tenho uma casa, se eu não tenho acesso a direitos, se durante a pandemia estão falando que eu tenho que fazer distanciamento social e eu moro com 8 pessoas dentro de um barraco, dentro de uma viela, né? Se a substância entra no lugar da moralidade, né? Se é o Estado que confere, né, quem é humano e quem não é, né, quando a gente vai falar de cuidado de pessoas que usam substâncias, a gente vem com um jargão que é a guerra às drogas, então, em nenhum momento a substância, mas sim a população a que essa política é destinada, né, a gente vai pensando. Enfim, acho que isso de fato, constituir um ser humano e pensar no cuidado e validando tudo aquilo que ele nos diz de sofrimento. Né? Não adianta querer entrar dentro de um... E acho que tem uma coisa também, que às vezes é necessário, principalmente como mulher preta, eu vou dizendo sobre a minha prática como TO, que é o do empréstimo do desejo. Às vezes eu sinto, né, que é difícil até conseguir validar um desejo e falar do que eu quero. Qual é o sonho? Como que eu vou dizer de sonho? Né? Se o tempo inteiro, e às vezes até mesmo o serviço de saúde que eu acesso, me diz que não. Né? Olha para mim e olha para mim como se eu fosse a substância e não como a substância sendo mais um contexto inserido na minha vida. Como é que eu vou cuidar disso? Como a gente vai, enquanto terapeutas ocupacionais, pensar num projeto de singularidade, com uma política que criminaliza, que pune, que mata, e que escolhe se você é humano e se você se você pode ter esse direito. Como a gente, os doidos da TO, vai pensar nisso, né? E fica, né? É um exercício que ele é tão excitante, né? Porque você vai pro estado que está o tempo todo dizendo não, e você junto com aquela pessoa, você fala, não, vem cá, que tem um jeito de ser sim. Tem um jeito sim. Eu tô aqui junto com você para falar disso. Aí você chega, né, e pensando em todas essas coisas, né, um adendozinho com relação à prática, agora com a pandemia, a gente precisou problematizar
dentro de alguns espaços do serviço, a criminalização do uso de máscara na Brasilândia. Preto mascarando andando na rua, a gente já é o alvo, assim, cotidianamente, né? Mas de máscara, pronto. Usuários chegaram para a gente e falaram, olha, a gente tá com uma oficina de confecção de máscaras de pano, né? E a gente faz algumas doações, né? Isso faz parte do projeto. Teve usuário que olhou para mim e falou assim, você tá doida que eu vou andar de máscara na rua? Não vou andar. Né? A gente tem relato de usuário que é pela polícia, população negra, né? Isso acho que está implícito nas minhas falas, assim, que apanha da polícia porque está com a carteirinha de tratamento do CAPS. Então, é isso, é sobre isso que a gente precisa falar, né? Como que eu, TO, chego e falo, vamos pensar aí no PTS, falar da sua vida, do seu cotidiano, me diz aí o que a droga, né? Por que a droga ocupa esse lugar? Por que a droga você recaiu? Que é também um termo que eu estou, assim, pensando se eu ainda consigo usar, a tal da recaída, mas enfim. Quais suas, eu chego e falo, ok, né? A gente precisa garantir, e a pessoa vai virar para mim e falar, garantir o quê? Ah, mas você é um cidadão de direito. Direito do quê? Se o tempo todo estão falando para mim que eu nem existo, que eu nem uma pessoa sou, né? Se às vezes nem aqui dentro a minha fala é lida como sofrimento, às vezes é lida como uma crise, às vezes é lida como uma violência gratuita, né? Como a gente ressignifica esse lugar? Isso é uma construção que está para além do PTS, né? Uma construção que ela está, muitas vezes, ela precisa ser feita no processo de trabalho e no planejamento desses serviços. Não dá para um CAPS AD periférico, né, no Brasil, fazer um planejamento das suas atividades sem se pautar na questão racial. Como a gente cuida, como a gente propõe estratégias de cuidado, como a gente vai tecer essa rede se a gente não problematiza a estrutura racial, se a gente não fala de racismo recreativo, se a gente não fala de interseccionalidade, se a gente não fala de lugar de fala, enfim. Como a gente vai fazer esse cuidado, né? Vira utópico. Faz com que as pessoas esperem da gente uma mágica, uma cura, né? Ah, eu quero me curar, eu não quero mais ser drogado, eu quero sair desse lugar de segregação e de estigma e que o tempo todo me aponta e me faz sofrer. Quando a gente vai pensando nisso, então, o que me faz muito sentido é pensar em quais são as necessidades cotidianas dessa pessoa. Se eu olhei para todo o contexto em que ela está inserido, minimamente eu consigo garantir algumas coisas, eu consigo construir com ela algumas coisas, né? A minha necessidade é banho, a minha necessidade é comer, a minha necessidade é descansar, é ficar aqui para evitar o uso, é para ter escuta, é para você me dizer de limites, é para eu me encontrar enquanto sujeito, é para eu ter identidade, né? É para fazer um agendamento no Poupa Tempo, porque eu estou sem documento, né? Enfim, preciso de ajuda para fazer bilhete, preciso de ajuda para receber Bolsa Família, preciso de ajuda para receber auxílio emergencial. Todas essas práticas dentro do nosso território, elas significam muito, né, do território periférico, e mais aqui da Brasilândia, né? E eu acho que todas essas práticas têm a ver... Vocês estão conseguindo me ouvir? Todas essas práticas têm a ver com tecnologias afrodiaspóricas, né? E aí, eu tinha chamado de práticas afrodiaspóricas, mas eu acho tecnologia um termo mais interessante e bonito para nós. Adoro.
Porque a relação da comida, por exemplo, né, eu estou num CAPES 3, onde tem a refeição, a gente deixou de pensar, ou vem tentando, vem problematizando isso, de um jeito que a gente entenda que na nossa cultura, na nossa ancestralidade, comer é um ato de cuidado, é um ato de partilha, é uma relação de confiança. Eu só ofereço o de comer é o que tem de mais afetivo dentro de mim, né? É quando eu lembro da minha avó, né? É quando é a minha mãe que me espera chegar e com aquela comidinha, que se preocupa, me liga, que hora você vai chegar para deixar a comida pronta, né, no dia que eu vou visitá-la. A gente precisa ressignificar as nossas atividades cotidianas. E parar de pensar que as pessoas estão dentro dos serviços como os CAPs só para comer, só para tomar banho, só para descansar. Parar de falar para essas pessoas, quando elas chegam no serviço, que se você quer tomar banho e dormir, você tem que ir para o CREAS. Porque isso daí é da assistência. Aí a gente está dentro de um território que tem, no último censo, quase 250 mil pessoas. É um território que poderia ter 2 CAPs AD3, 2 CAPs infanto-juvenil, 2 CAPs adulto. Tem população para isso, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Né? Não existe nem uma conversa sobre essa necessidade. Eu não sei quanto eu tenho de tempo, vocês vão me sinalizando, por favor. Outra questão importante, né, é a questão religiosa. Como Lucas, também sou do axé, mas cresci no catolicismo e no candomblé, né, o tempo todo. A minha infância ela foi dividida entre a missa e o terreiro, né, e por conta dos meus pais, e a gente, então, meu pai era católico, minha mãe era do candomblé, feita no santo, né, então era isso. Quando a gente não estava na missa com meu pai e com a minha mãe, eu e meu irmão estávamos no terreiro com meu pai e com minha mãe. Meu pai ajudava minha mãe ia na do meu pai, enfim. A gente viveu aí nessa relação que foi muito importante na minha vida. A gente precisa também abordar a questão do preconceito religioso e racial, e no recorte racial. Muitos projetos terapêuticos só começaram a fazer sentido na minha prática quando eu comecei a considerar isso. Então, a dia que eu vou lá e eu vou fazer um escaldapé com um usuário que está lá com uma ferida no pé, né, que está morando na rua, que não tem sapato, é um escaldapé que a gente vai fazer. Tem uma usuária, a Sabrina conhece, que me chama de minha mãe, né? Ela entendeu por algum motivo que a gente tem a questão do terreiro pente, a gente conversa muito sobre isso, né? Aí uma vez eu peguei umas bijuterias, peguei um brinco cheio de moedas, cheguei nela e falei assim, essa aqui é para sua cigana. Pronto, transformou a nossa relação, né? A partir disso, essa pessoa ela conseguiu, inclusive, se organizar para fazer a entrega do orixá dela, que ela não conseguia, porque a substância toma tanto tempo da vida dela, porque é tanta coisa, é tanta mazela, é tanto sofrimento, é tanta negação, que não dá para não viver entorpecido, porque não tem sentido. E aí, se você não olha para essa pessoa e não aponta isso como, né, como importante, religião é importante, seja qual for, mas acho que a gente precisa validar as matrizes africanas, porque ela carrega junto a intolerância, é uma desconstrução constante. E religião é nosso cotidiano. Como teós, a gente tem, né, isso é também o nosso arroz com feijão, né, e terminando, acho que pensando na nossa prática, como que a gente estabelece essas relações de confiança, né? A gente promove uma mudança de lugar e a gente promove o deslocamento.
né? A gente promove uma autorreflexão, a gente valida desejo, identifica sofrimento. Não só a gente identifica, mas a pessoa também começa a se olhar de um outro lugar, porque se sente acolhida nesse lugar. Sabe que, de fato, ali é um lugar de cuidado, né? E aí, quando ela entende que ela não é substância, que a substância é mais um elemento que foi inserido nessa vida, né? Teve um tempo que eu participava do grupo de gestão autônoma da medicação, né? E aí eles iam falando das coisas, tá rindo lá, eles iam falando das coisas, e um dia eu falei no grupo, eu falei, gente, eu tenho quase a impressão que eu sou um anjo aqui. Daqui a pouco vai sair uma asa aqui de trás, eu vou sair voando, porque eu não bebo, eu não fumo, vocês acham que o quê? Que a gente é o quê? Uns santos, né? Não é possível, gente. Vamos falar direito disso, né? Vamos chegar mais, porque acho que aqui a gente está num lugar onde a gente pode, né, compartilhar os nossos saberes, e a gente pode falar das nossas coisas de um jeito tranquilo, de um jeito que promova, né, empoderamento, de um jeito que promova qualidade de vida, que faça eu pensar sobre o que eu desejo, que eu faça eu validar quais são os meus sonhos. Acho que é isso, gente. Eu não sei, acho que o meu tempo estourou, mas essa é a contribuição que eu queria dividir com vocês. E estou aí, esperando, aberta as perguntas e, enfim, para a gente continuar o debate. Maravilhosa! Bárbara, muito obrigada. Pessoal, assim, ó, tá, não sei se você tá acompanhando, mas o pessoal aqui ao lado nos comentários estão dizendo que estão emocionados, estão te dando os parabéns, elogiando, assim, que está remetendo muitas lembranças também, como a Vanessa. Posso te ler o comentário dela? A Vanessa disse assim, ó, maravilhosa a tua fala. Passei por um CAPS onde usuários eram excluídos do serviço por só vir comer. Essas questões são corridas com assistencialismo. As equipes de serviços AD têm muita dificuldade de lidar com a população de rua, além da frustração com as recaídas. Assim como tu disseste, né? Annalise também, é muito bom de escutar, tá todo mundo super te elogiando. E no inicinho da tua fala, né, eu até anotei aqui, assim, o que tu disse no início, sobre tudo aquilo que a gente escuta lá no inicinho, na fundamentalização da TO, né, no início da universidade. E todo esse percurso da faculdade até a prática, né, e todas as práticas que a gente passa na faculdade, porque às vezes elas não se compõem com a realidade que a gente vai realmente, né, vai trabalhar, que a gente vai conhecer. Às vezes é muita romantização também da nossa profissão, né? E isso eu lembro muito durante o meu percurso na universidade, assim, e tudo que eu encontrei ano passado, no meu primeiro, eu sou residente do segundo ano, no meu primeiro ano de cenário, e todos essas construções e essas desconstruções, assim, que a gente não é convidado na prática da universidade a olhar com outras lentes, né? Ter outros olhares. E sim nas próprias caixinhas acadêmicas, assim. E na tua fala, assim, eu vejo todas essas palavras e esses termos que hoje são que são estigmatizados, né? Tudo isso como, por exemplo, as recaídas, né? Toda aquela... me faltou a palavra. Enfim, pela sociedade, enfim. É uma forma de cuidado que ela não se expande, que é apenas é o usuário do uso de drogas, né? E não a identidade, o seu reconhecimento, os sonhos, como o Lucas falou, né? Uma vez, ano passado, a gente teve uma aula, não lembro qual aula foi, acho que foi até com a Paulinha. E um colega falou sobre chegar para uma pessoa e perguntar quais são os seus sonhos.
né? E não, nossa, por que tu tá aqui? O que que aconteceu? Sabe, todas aquelas perguntas que te remetem a algo que tu não tá olhando pra aquela pessoa como um ser humano e querendo entender ela como um ser humano, conhecer ela realmente, né? E sim, já a partir do PTS, do protocolo, né? Tu querer conhecer o estigma do usuário, né? E não também, como tu falou, essa validação de desejos, né? Enfim, eu acho que eu já falei demais, Ana Luísa. Vou deixar uma abertura também pra ti, desculpa. Não, tá muito bom ouvir vocês, gente. Assim, não conhecia a Bárbara nem o Lucas, né? E conheço a Sá. Mas tá muito bom ouvir, e acho que essa coisa também que a Bárbara fala, né, sobre a questão da alimentação, que significa, né, a alimentação como cuidado, né, ou o banho como cuidado, e quando você fala isso, me faz lembrar o termo, né, que a gente ouve muito, que é o tal do uso secundário, né, tá querendo fazer o uso secundário da doença, né, da patologia ou do CID para poder, né, vir para o serviço só para comer ou acessar o banho, mas o que isso significa, né, de fato, neste contexto todo que você traz, né, do território, de pensar a cultura, de pensar as questões da religião, né, que são todas questões que vão definindo quem são esses sujeitos e como é que esses sujeitos transitam, né, na sociedade, né, nesse lugar social. Mas, enfim, acho que a gente pode passar para Sá. E aí, gente, estão me ouvindo? Salve, então, todo mundo. Obrigada pelo convite. Muito privilégio muito grande, assim, né? De tantos meus privilégios. Esse é mais um de poder estar aqui dividindo esse espaço com pessoas que eu admiro, com a Bárbara, que é minha amiga, que é uma inspiração da aplicação da terapia ocupacional, assim, de uma TO política, crítica e retora de danos. Essa mulher é fantástica. E acho que é um prazer muito grande estar dividindo esse espaço contigo, assim. E aí acho que não tem muito como falar da nossa clínica, né, sem apresentar um pouco da gente, né, porque a nossa clínica é uma clínica feita com o corpo. E o nosso corpo, ele carrega uma história o tempo todo, né? E aí, acho que peço licença para falar um pouco desse caminho que tracei aí, né? Escolhi cuidar de gente que a galera não curte muito cuidar, não, né? Que é a galera que faz um uso abusivo de álcool ou outras drogas. Me formei em Santa Maria, então não conheço a Ana de lá, né? Fiz TO em Santa Maria, na faculdade já comecei a identificar um pouco um gostinho pela saúde mental, e aí sempre com uma interrogaçãozinha aí sobre a questão das drogas, mas ainda pouco explorada, né? Tive a oportunidade de fazer residência na Escola de Enfermagem da USP, aqui em São Paulo, que é uma residência em álcool e outras drogas, então foram 2 anos que eu fiquei entendendo o que era isso de fato, né, aprofundando tanto teoricamente quanto o meu fazer e lapidando o meu fazer profissional assim, na residência, e tive o prazer de passar em alguns lugares muito importantes na minha trajetória, assim, né, que é o CAPS AD do Centro, um CAPS AD 3 no centro de São Paulo. Para quem não conhece, né, São Paulo, aqui, o CAPS AD Centro, ele fica perto da Praça da Sé, e ele cuida de alguns territórios importantes de uso, de cenas de uso em espaços abertos importantes da cidade de São Paulo. E entre eles, ele divide o território da Luz, também conhecido como Cracolândia, com o CAPS AD Praxis. E aí tive a possibilidade de estar na Cracolândia numa época em que a gente elegeu aí muitos nomes proibicionistas nacionalmente, né? Nacionalmente a gente conseguiu eleger muita gente com um discurso extremamente proibicionista. Estive na Cracolândia no ano da derrubada do De Braços Abertos, aqui em São Paulo.
E no ano das ações, a gente teve talvez o maior número de ações violentas na Cracolândia em pouco espaço de tempo. E aí eu tive a experiência de, enquanto uma mulher branca, vivenciar os efeitos no recorte da guerra às drogas, quando eu estava lá. E aí tinha a bomba explodindo, né? Tinha que sair correndo enquanto eu estava trabalhando, e era uma experiência que, enquanto uma pessoa branca, não estava previsto que eu vivesse, né? E eu não viveria se não estivesse trabalhando no território vulnerabilizado. E aí acho que consegui sentir os efeitos um pouco da guerra às drogas dentro do território da Cracolândia, entender como a guerra às drogas, ela favorece o mercado, né? Ela acontece nesse espaço. A Cracolândia, ela existe e é nomeada desse jeito numa especulação imobiliária do território da Luz, que é um território que tem alguns pontos importantes e que tem uma alta especulação imobiliária, mas que tem ali, né, a Craco convivendo e existindo em paralelo a alguns lugares como a Sala São Paulo e alguns lugares que burguês gosta, né? E aí, acho que fiz o território da Craco durante esse ano todo, né? E 3 vezes por semana a gente fazia o território da Craco, tentava pensar em alguns lugares de respiro e de potência, e aí pedir licença para entrar no território, compreender um pouco mais das miudezas do que acontecem ali naquelas vidas, né, nesses encontros, nessas produções, e de entender que a Cracolândia, diferente do que é veiculada, é um lugar de encontro, de potência, é um lugar onde a vida acontece, né, e não é um lugar onde as pessoas fazem uso de crack o tempo todo e que não tem história, que não tem família, que não tem vínculo, que não tem afeto, que não tem sonho, que não tem corpo, onde a polícia chega de qualquer jeito, onde a saúde se permite a chegar de qualquer jeito, com o carro da pamonha no centro de internação em comunidade terapêutica, como aconteceu nesse ano, né? E entender que nesse território precisava pedir licença e entender que era o marco da diferença do meu corpo ali, assim. Então, nesse ano, nessa residência, fui entendendo o que era o antiproibicionismo, fui entendendo o que era a possibilidade de uma clínica antiproibicionista, assim. Aí, no outro ano, fui para Brasa, onde eu conheci a Bá e tantas outras pessoas, onde pude viver tantas outras coisas. E finalizei minha residência com esses 2 cabos AD3, que acho que, se for pensar na cidade de São Paulo, são os cabos que são conhecidos como mais complexos, né? Tem um ditado que, se você passa no centro e na Brasilândia, você passa em qualquer lugar. Eu passei nos 2, né? Você aguenta qualquer coisa. E sou muito grata pelas histórias que me foram compartilhadas nesses lugares, assim. Depois fui para a vida, né? Fui para trabalhar em outros cabos AD, fui para a Zona Leste, né? E depois fui para onde eu tô hoje, assim, que é o Cabos AD Jardim São Luís. Acho que estamos vivendo, né? Esse ano coisas extremamente difíceis para a gente que está na clínica, para a gente que está no cuidado das pessoas. E aí tenho pensado que é uma afirmação ética, técnica e política chorar cada morte. Essa semana a gente teve a perda de um usuário, né? E aí me peguei pensando, né? Que dentre tantas coisas que estão acontecendo no país, né? Covid aí rolando solto, a galera da periferia não tem a dignidade, assim, né? Na hora de morrer, assim. Então o cara recebe um laudo como alcoolismo crônico e depressão, né? O laudo da morte do cara, assim. É um cara preto de periferia, e que, para mim, fiquei pensando, assim, né, que morte é essa, assim, né, que símbolo que essa morte carrega. Fico pensando quanto esse cara na morte, né, não pode ser nomeado, assim, o que provavelmente a gente que vai acompanhando ele entende que foi um suicídio, né, Dia dos Pais, tinha uma questão familiar ali importante de não poder ver a filha e tudo mais, mas que o atestado de morte ali está como alcoolismo, né? Como se isso fosse o que matasse os nossos usuários, né? E aí a gente vai entendendo quando a gente está na clínica, né? E tá olhando para essas questões, e acho que é difícil estar no AD, assim, porque a gente carrega muitas mortes, né? E aí essa semana, quando a gente teve essa perda, uma profissional de muitos anos de clínica veio falar comigo
sobre o quanto ela não sente mais essas mortes, né? Ela tem muitos anos de clínica, e eu tô sentindo essas mortes porque eu não tenho tantos anos de clínica assim, né? E aí eu devolvi para ela, eu espero que nos meus muitos anos de clínica eu ainda sinta cada morte, chore cada morte, porque é técnico chorar com essas mortes, né? É técnico sentir cada perda. Porque essas perdas, elas são produzidas por um Estado que nega direito, são produzidas por uma estrutura racista, por uma sociedade que produz desigualdade o tempo todo e que não dá dignidade nem na morte, né? E aí, pensando um pouco nesse negócio da atuação do núcleo da TO, né? O que é isso? Qual que é a nossa especificidade nesse campo do AD, né? Fiquei pensando um pouco, que é um pouco difícil pensar, pelo menos para mim, porque o trabalho no CAPES, assim, né, que é onde eu estou trabalhando com a demanda de AD, ele foge muito da especificidade da TO, de pensar essa coisa mais do núcleo duro, né? Mas aí eu fiquei pensando o que tem aí, né? O que tem? Qual é que é e o que tem que ter ainda, né? Para a gente conseguir construir um cuidado cada vez mais ético, assim. E aí, me peguei pensando justamente nessa questão, né, do cotidiano, assim, e na importância da gente lançar uma luz para esse cotidiano dos usuários de uma maneira crítica, consciente das estruturas e seus efeitos nesses corpos, nessas histórias, e efetivamente compreender o corre do usuário de droga, que é a correria do usuário de droga, quanto produção de significado, enquanto uma potência e não uma falta. E aí eu fico pensando, né, o quanto nas nossas discussões técnicas, frequentemente, a gente constrói uma análise sobre o outro pautada na falta, na atribuição da falta. Então, falta estrutura familiar, falta crítica, falta repertório. E aí, o quanto isso é uma perspectiva colonizadora, né, dessa falta, assim, né, do que é uma estrutura familiar, do que é um repertório, e de quanto que a gente desvalida o repertório que o usuário tem, né, em detrimento daquilo que a gente quer impor como repertório, né. Então, eu queria ver alguém da minha equipe conseguir sobreviver algum dia na rua, né, com a falta de repertório de rua que eles têm, assim, ou... E aí acho que a gente precisa pensar e validar esses repertórios, pensar e validar essa correria toda, né? Essa correria toda tem muita coisa para a gente olhar enquanto TO, assim. Aí também gostaria que a gente se debruçasse a pensar pensar e repensar, assim, nossas ações, nossos discursos, quando as nossas ações e discursos corroboram para a manutenção do racismo institucional, do patriarcado, do classismo, da intolerância religiosa, e no campo do AD, assim, a gente não pode deixar de mão de pensar o quanto a gente está fortalecendo e corroborando com o proibicionismo. Eu acho que é urgente que a construção e a sustentação de uma clínica de garantia de direito, de validação das existências, de afirmar na nossa clínica que as vidas dos nossos usuários e usuárias importam, que as vidas negras importam, que as vidas de quem a gente está atendendo, que a gente está cuidando, nesses espaços, assim. E é urgente também, na minha opinião, né, que a nossa defesa por um cuidado do usuário de droga que seja em liberdade, né, e que o nosso modo de fazer seja no exercício de uma terapia ocupacional redutora de danos. E aí que eu falo isso, né, de uma TO-RD, assim, né, de uma coisa que se junta aí, que vira um combo duas ações que acho que precisam andar muito juntas, né, no exercício da TO, assim. E aí eu acho que é importante a gente destacar a importância na redução de danos, na validação das existências dessas pessoas que a gente atende, né? E aí, quando a gente fala da RD, eu acho que é importante a gente pensar nessa disputa de paradigma e da gente nomear aquilo que a gente se opõe quando a gente é redutor e redutora de danos. Recorrentemente, as nossas discussões técnicas e tudo mais, né, nas equipes e CAPES AD, fica esse negócio que é uma confusão e uma redução muito do paradigma, né, e que aí coloca, e isso é intencional, eu acho, assim, né, essa confusão e essa confusão de que a RD se opõe à abstinência, assim, né, e eu acho que é importante que nós, eticamente,
a gente faça a afirmação mesmo de que aquilo que a gente se opõe é a guerra às drogas. E a gente precisa nomear que o que a gente opõe é a guerra às drogas. O que a gente se opõe é uma política de extermínio, de encarceramento, de aniquilação da existência. A gente não se opõe a uma opção de cuidado pautada na abstinência. E aí eu acho que a gente precisa marcar isso, assim, de fato, na nossa prática clínica, marcar isso nas nossas equipes, e que o corpo do TO, da TO, e principalmente o nosso corpo, enquanto TOs brancos, né, o meu corpo e das minhas companheiras e companheiros que são brancos, que o nosso corpo possa servir de denúncia para a gente poder efetivamente traçar dentro das nossas equipes o apontamento das práticas racistas, das práticas de negativa de direito, que a gente tenha a noção de onde a gente está pisando e que a gente tenha respeito pelas histórias que nos são confiadas, assim, né? Acho que isso é ético, e isso é muito importante no reconhecimento da gente quanto branco, assim, né? Vou pensando que tem um lugar de um marco da diferença quando eu olho a minha equipe e quando eu olho meus usuários. E isso não pode passar desapercebido na minha prática, assim, isso é clínica, né? Quando eu olho que há uma diferença tão gritante racial entre a equipe dos trabalhadores e entre os usuários, há uma questão aí que é técnica da TO que a gente precisa pensar por que se estrutura desse jeito, né? Acho que é isso, assim, acho que vou encerrando um pouco da fala. Mais uma vez, queria agradecer pelo convite, por dividir com vocês, e que a gente possa construir práticas de cuidado em terapia ocupacional longe das políticas de extermínio, mais próximas das afirmações da vida e da afirmação do cuidado. E tamo junto. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada, viu, por todas as contribuições que vocês todos fizeram, né? Vocês todas e o Lucas fizeram. E, enfim, assim, acho que a gente pode abrir para uma discussão, né? O pessoal também deve estar todo mundo querendo contribuir. Ana, também te deixa falar um pouquinho, porque senão eu fico falando e não abro. Enfim, pessoal, quem quiser, a gente agora são 13h11 também, o Lucas daqui a pouquinho vai ter que sair, e aí quem quiser conversar um pouco com ele também, fazer alguma pergunta, algum comentário, viu? Aproveitar esse tempinho ainda que resta. Ele tem mais 15 minutinhos. Quem quiser abrir o microfone para falar, fiquem à vontade. Se quiserem abrir a câmera também para a gente ver, né, para os convidados verem quem está falando também, fiquem à vontade. Eu tinha uma pergunta para o Lucas, então, antes dele sair. Analice. Lucas, então, eu não trabalhava. Não estamos te ouvindo, Analice. Agora tá? Tá. Eu não trabalhava mais no CAPS quando tu foi estagiar lá, no CAIS, né? Mas a Cristina dava notícias da oficina de hip hop. E o que eu queria te perguntar é se, então, isso faz 20 anos, assim, se a música continua presente no teu trabalho da mesma forma, ou se, sei lá, o mundo mudou, a vida mudou, tu mudou, assim, o que né? Mas se ela continua presente da mesma forma, o que mudou, assim, na mediação que tu fez ali ainda, né, antecipando o TO que tu ia ser, talvez, né, mas hoje, como é que isso se coloca? Assim? Vamos lá, salve, né, saudosa Maria Cristina Carvalho da Silva, foi uma pessoa muito importante que também possibilitou essa experiência lá quanto administrativo, que foi oficineiro, depois continuei com o movimento de alfabetização também, um monte de cena. Mas olha só, essa pergunta, na moral, assim, ó, aí, Bárbara, é uma tecnologia afrodiaspórica, valeu? Né? O toque do tambor, né?
a questão da musicalidade, o ritmo, porque a questão africana sempre tem o ritmo, tá ligado, né? Isso aí continua mais do que presente, né? A gente aqui, por exemplo, acabou não falando um pouco mais sobre como é que tá a atualidade, o cotidiano do próprio CAPS aqui, 4, Centro Céu Aberto, né? Mas, por exemplo, tem um PTS, a partir do sonho do usuário, que a gente está em produção da gravação do CD dele, que é o MC Menor do Talento, tá ligado, né? Só que o seguinte, pode crer, MC Menor do Talento. Só que assim, ó, é um case muito complexo, assim, sabe, aqui no município inteiro, em Porto Alegre, porque ele tem um ano e meio a mais que a minha filha. Eu tenho uma filha de 21 anos que está cursando enfermagem, tá ligado? Mas ele tem 22 ou 23 anos, tá ligado? Então ele é muito jovem e ele tem, enfim, né, preservando o sigilo, né, mas ele tem mais de 100 hospitalizações, internações e entradas, né, para pronto atendimento, para acesso para buscar atenção terceirizada, para buscar essa instituição, né? Instituição, já digo, uma lógica quase da instituição total, porque a gente sabe que, né, o manicômio não está só na estrutura, né? O manicômio está no, como lembra o Peter Pelbert, né? Tá o manicômio mental, né? Então, em determinados lugares tem práticas clínicas que são manicomiais, né? Mas, enfim, então é um case bem complexo, mais institucionalizado, desde cedo, daquele jeito, aqueles casos que não é para a gente ficar trabalhando com a falta, né, Sabrina? Mas para a gente trabalhar, né, mas para a gente trabalhar com essa potência, né, com essa parada do sonho, né? E ele trouxe essa questão, por exemplo, enquanto sonho, né? Então a gente está desenvolvendo esse PTS junto com ele, de elaboração, capa de CD, músicas autorais, né? E tem tudo a ver com a tecnologia diaspórica, né? E a gente tem um projeto também, uma ação aqui em Porto Alegre, chamada Afro Confusion, que ela é uma derivação do Black Confusion, que é uma derivação dessa interface entre a questão da cultura, das cosmovisões africanas, com a saúde mental, com a loucura. Então a gente já sai, né, daquele princípio, a partir da pesquisa da Denise Dias Barros, professora na USP, Itinerários da Loucura em Território de Dogon, né, que a loucura preta, e o Fanon também nos falando bastante, né, a loucura preta é outra, inclusive ela é derivada pelo lance do racismo. Uma das facetas, né, sabe? O sofrimento vem por essa, né? Então, as formas de diagnóstico, por exemplo, em Mali, em Dogon, que é na costa ocidental, o que o Eurobranco chama de diagnóstico, lá é retratado por meio de contos, né? Então, assim, ó, a gente aqui em Porto Alegre, a gente tem no Afrosul Odomodê, que é um espaço que existe há 45 anos e trabalha a questão da cultura afro-gaúcha, um espaço, né, que ele é um terreiro, viu, Bárbara? É um terreiro, né, não de uma forma, né, enfim, instituída, mas é um terreiro, é um baita de um espaço de cuidado também, 45 anos, muitas falanges passaram, muitas gerações passaram por lá. Eu fui uma criança desse espaço, do Afrosul do Modê, quando eu era pequeno, minha mãe e meu pai iam trabalhar, me deixavam nessa creche, que era uma creche que eles tinham. Então a gente trabalha essa questão da musicalidade, e a gente entende como é o que é de comer, né, como é a questão do banho, como é a questão do tambor, né? O tambor, ele não necessariamente, tipo, a função dele é a terapêutica. É que nem o lance da arte. A arte, a arte terapêutica, a arte terapia, salve, ela pode ser utilizada, mas desde quando a essência dela a finalidade dela é essa? Não. Ela é a vida, ela é o corpo no movimento ali também, né? Como a Sabrina trouxe bastante sobre a questão do corpo, muito massa, adorei tuas colocações, né? Do corpo denúncia, tá ligado? Vamos lá. Mas então, só, o corpo, a questão do tambor continua presente até hoje, é utilizada num instrumental quando faz sentido para o usuário. Ou também naquela coisa do empréstimo do desejo, né? A gente pode meter uma oportunidade, uma possibilidade, porque pode ter passado por uma história de vida que nunca teve acesso a instrumento nenhum, tem até medo de tocar instrumento, porque né? Então a gente também possibilita encontro com novas experiências, mas ela é uma baita de uma clínica, a gente utiliza muito aqui no CAPS, e bem brevemente, agora no período de Covid, Bárbara e demais colegas, mas só porque pensando nessa questão, como o brasileiro teve essa incidência bem grande, a gente fez uma ação aqui, de certa forma, foi uma criação da TO, tá ligado? Nossa e da gente. A gente criou um lance que é comunicação aberta céu-rua, que a gente utilizava uma caixa de som, microfone, para manter o distanciamento, mas o distanciamento da rua não existe.
Mas a gente, para se fazer, né? Para manter o distanciamento. Mas o grande lance da caixa de som era para poder utilizar a música. Eu utilizava algumas músicas, tem uns rap, por exemplo, que a MV Bill fez, falando sobre a questão da Covid, como uma forma de comunicação, trabalhar a identidade, né? E daí eu utilizava o microfone com spots, né? Sabe, de redução de danos. Moçada, o seguinte, quando for fazer o uso, não sei o quê, tenta higienizar o teu cachimbo. Quando for fumar o branco, o verde, o que for, sabe? Tenta fazer uma piteira para ti, né? Porque, enfim, é sempre a troca, né? Então a gente utilizava a música como meio de aproximação também. Então a música, a finalidade não necessariamente é essa, né? Mas ela é, né, uma baita uma ferramenta terapêutica e continua muito no meu cotidiano, né? E eu trago esses exemplos, tanto do CAPS quanto do Afro Confusion, que a gente trabalha com a Clínica do Tambor. Valeu? Muito bom, Lucas. Muito bem. Lawrence, tem uma mensagem aqui do Arthur, acho que a gente podia ler, não sei se você quer ler. Sim, eu posso ler. Só queria te falar uma coisinha assim, ó. Como a música, né, ela também, essa questão, ela é atemporal, né? E também, como eu tenho a página agora que a gente criou enquanto Residentes da Loucura Live, né? E a gente faz esses saraus, já qual é a página? e a gente tem feito esses saraus também desse momento de pandemia como cuidado, né? E tudo que tem nos proporcionado enquanto transbordando arte, né? Mas, enfim, depois em outros momentos a gente conversa sobre isso. Eu vou comentar aqui sobre a fala do Arthur. Ele colocou um comentário aqui. Muito massa a aula, pessoal. Parabéns. Falas todas provocantes e que fazem repensar a prática e ajudar a pensar em outras alternativas de cuidado. Estou atuando em um CAPS ED3 e este marcador de raça é muito presente na população que acessa o serviço, sendo grande parte dos usuários negros. Uma coisa que tem me chamado bastante atenção é a estigmatização que eles sofrem e se colocam, sendo muito comum ouvi-los expressar sua tristeza sobre como deixam suas famílias tristes e se sentem sozinhos. Pensar o racismo enquanto um dos produtores deste lugar de estigmatização entre os usuários negros é importantíssimo para pensarmos em práticas de cuidado para os mesmos. Enfim, acho que podemos racializar muito mais o debate sobre cuidado ao usuário AD, e essa aula de hoje demonstra a importância de fazê-lo. Parabéns e obrigado por compartilhar tantas experiências e conhecimentos. Como disse a Bárbara, não pode se pensar uma política, né, fazer um planejamento AD sem pensar a questão racial. Tá tudo anotado. Peguei essas visões aqui, hein? Afu. Posso fazer minha pergunta? Claro! Eu vou ligar a câmera porque eu quero fazer parte dessa imagem, porque tá tão linda. Eu tô emocionada, já chorei, já corri aqui pelo quarto, tô muito feliz, assim, acho que é um sentimento de pertença nesse espaço, assim, muito grande, né, e infelizmente ainda muito novo. Né, eu vi o Lucas, que é um grande parceiro, que minha parceirona, sabe, uma pessoa que eu sempre digo que o lugar que é uma pessoa que eu confio, para que quando eu não estiver no espaço, eu vou estar junto, eu vou estar ali, né, a Sá é uma pessoa que me emociona, assim, né, Bárbara, mulher, irmã, que isso, gente, assim, ó, mas enfim, não vou me prolongar, só gratidão. As perguntas que eu tenho para fazer, que são várias, então vou chamar vocês depois também. Eu queria ouvir um pouquinho mais, assim, desse. Posso dizer um conceito? Sim, porque a nossa população produz epistemes, né? Sobre a tecnologia afrodiaspórica, assim, que a Bárbara traz, assim. E aí eu fiquei pensando naquele texto do Nobles, né, que ele vai falando um pouco da Maafa, né, que é o conceito da Marimbani, que a Maafa foi o grande infortúnio, né, que a escravidão foi um grande infortúnio para nós enquanto população negra, né, e que isso vai nos acompanhando psiquicamente, cognitivamente, socialmente, enfim, toda a nossa vida, né, no decorrer desse tempo. E aí o Nobles, ele é um pan-africanista, enfim, ele vai falando, né, de alguns desordens que essa grande Maafa, que a escravidão produziu em nossos corpos.
E uma dessas máfas é a questão da desordem autodestrutiva, né, que é o uso desorganizado de drogas, ou às vezes se colocar em risco, né, enquanto população negra, né, como uma estratégia, né, de fuga psíquica contra o anti-africano que existe em nós, né, porque a gente vive numa sociedade racista. E aí o ponto que eu queria que vocês, enfim, falassem um pouco é que como, e eu acho que sim, essa tecnologia afrodiaspórica que foi colocada aqui por vocês de uma forma muito, muito importante, muito potente, pode reontologizar, né, a população negra, o ser negro, né, e pode ser uma importante estratégia contra o que a Bárbara, uma enfermeira maravilhosa que passou pela residência, ela fala que é a ideia de uma lógica antimanicomial, né, porque não adianta ser antimanicomial se as nossas práticas são coloniais. Então, eu queria que vocês trouxessem essa ideia dessa tecnologia afrodiaspórica, da gente sancofar, né, de buscar o ser africano dentro de nós, né, e aí, ou respeitar, se não está dentro no outro, como uma estratégia dentro da saúde mental, né, assim, nesses espaços de aquilombamento do terreiro, do tambor. O Lucas falou do tambor, meu tambor tá ali, ó. É isso. É axé, é energia, axé. Entendeu? E aí, eu queria também uma outra pergunta, que seria para Sá, que a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que todo mundo tem que ouvir essa mulher um pouco mais sobre isso, que é como que essa falsa ideia de guerra às drogas, ela vai ajudando e alimentando, né, essa manutenção da política de morte, né, lá da Sueli Carneiro, ou da necropolítica do Bembe, por exemplo, como que, tipo, essa desculpa, ela vai matando e justificando a morte de corpos desviantes, que aí sim, de uma forma majoritária, a população negra, mas também dentro do que desvia da normose, que é o corpo que não é esteticamente da forma que tem que ser, né, a questão do capacitismo, porque a gente não debate o uso com pessoas com deficiência, por exemplo, né, a questão de pessoas trans, dentro dessa relação com o uso, com o tráfico, com toda essa questão, né, a questão enfim, os corpos desviantes. É isso, gente, obrigada, beijão para todo mundo, tô aqui atentíssima. Posso ser rapidinho, daí só para tentar, né, que daí eu considero rapidinho, vou agradecer de novo, depois vou procurar também os colegas para a gente poder manter o contato, né, dizer que a Marlete também, ela é foda, né, fodona, tá ligado, uma mulher também preta, que também faz toda essa busca também teórica, né, quanto que é importante para a gente poder se reafirmar, né, enquanto identidade, né, também entendendo que é o seguinte, 19 não é 20, né, aprendendo com o mestre Jorge Rasta lá da Bahia, né, enfim, também não é, né, por exemplo, ele fala, eu não li sobre Malcolm X, tipo, não é todas as paradas teóricas que, inclusive, que a gente tem acesso, tá ligado? Então, a gente também trabalhar com o que tá dentro da gente, né, e tá vivo dentro da gente, e é algo que a gente não tem nem como explicar, né, também é muito importante, né, então trabalho muito com a intuição, né, mas o que acontece, assim, ó, esse lance da autodestruição, tá ligado, né, como o Djonga diz, né, no rap, né, eu, por exemplo, o meu perfil, tá ligado, é do ladrão, cara, tá ligado, era visto e é visto como ladrão, né, como todo estereotipado, tá ligado? O homem negro. Imagina a quantidade de atraque que a abordagem policial que eu já não tomei na minha vida. A primeira vez que eu peguei da polícia eu era criança, tá ligado? Mas vamos lá. Então é o seguinte, o colonizador fez isso, né? Nos colocar nesse lugar. E daí quando vê, tu entra numas, e eu digo, porque é o seguinte, a gente vive numa sociedade que usa drogas. Claro que é evidente que eu usei drogas, né, substâncias, porque a gente vive numa sociedade drogada, certo? Né? Não sou muito do café, porque senão eu tomo e saio voando, tá ligado? Mas aí é uma substância, né? Então o que acontece, assim, ó, por essa questão, quando eu digo, que eu me sinto nisso aí também, sabe? Dessa questão até autodestrutiva e tal, que não sei o que acontece, é porque a gente foi colonizado, a gente aprendeu isso na escola, tá ligado? E até aquela pergunta que antes da Ana Alice passou, antigamente era uma cena, hoje em dia, pelo menos, né, não só pela lei 10.639, mas a gente tá vendo mais representatividade preta, tá ligado? As crianças hoje conseguem ver mais, mas na época, antes não tinha nada pra ver, antes a referência que tinha era Xuxa na televisão, tá ligado? Então, sim, o colonizador, a sociedade, a cultura, nos levou pra gente, por exemplo, construir essa identidade, quando viu começar a ser essa identidade, e começar a usar os bagulhos e não conseguir mais sair do bagulho, tá ligado? Não, porque, não, essa é a minha missão, essa é minha cena, não, tem que ir para o seguinte, eu vou usar mesmo, tipo, e vou as ganhas. Mas como fazer esse resgate do Sankofa? Como voltar
a origem, né? O falecido e saudoso que criou o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, começou aqui no Rio Grande do Sul, na década de 70, com o professor Oliveira Silveira, né, um poeta, né, porque a gente só tinha a questão do 13 de maio, e é papo quente isso, né, tem a parada de história. Ele tem um poema que fala sobre resgatar as suas origens, o reencontro com as origens. Eu até usei esse texto, não sei se não foi TCC, acho que foi no TCC, tá ligado, que fala sobre a questão da saúde mental da população negra, tá ligado, né. Então, mas como utilizar das tecnologias diaspóricas? Bom, é isso aí, nós vamos ter que ir pro terreiro. Nós vamos ter que, sancofa, né, voltar para trás mesmo, sabe? Nós vamos ter que andar de pé descalço, sabe? A gente vai ter que bater cabeça, porque a religião, ela é a origem do lance, para nossa explicação cosmovisão, né? Então, quando a gente fala sobre isso, estando no Estado laico, é para poder valorizar essa questão, porque daí é uma forma de... eu gosto muito do Nego Bispo, né, falando sobre a questão do colonizador, né, de quanto que a gente tem que estar nesse combate, né, permanente, mas assim, para poder descolonizar esse lance todo, tá ligado, sabe? A gente vai ter que voltar, a gente vai ter que sentir mais do que até sentir, porque as coisas estão dentro da gente, cara. Sabe? Tem um monte de coisa que tá dentro da gente, que eu não preciso nem falar, que os irmãos e as irmãs sabem o que eu tô falando. A gente sente a dor que todos os nossos antepassados passaram, e a gente também sente a alegria e o ritmo que todos os nossos antepassados passaram. Por isso que a Marlete estava correndo dentro de casa. Tá ligado? E é papo quente, né? Então a parada do movimento é essa. Gratidão, queria poder também escutar os demais colegas, mas agora vou para uma missão muito linda dessa usuária, Mana Preta, sabe, aqui do serviço, que a gente criou essa plaquinha em homenagem a ela, tá ligado? Pô, é nós e a gente, vamos resgatar o reencontro com as origens, Oliveira Silveira, né, e manter esse contato. Gratidão pelo convite, é nós e a gente. Salve, salve, povo! Tuf! Obrigada, Lucas, muito obrigada. Pode crer, capaz. Nós e a gente, nós e a gente. Valeu. Evento aí. Eu queria falar um pouquinho, engatando aí na fala do Lucas, né, quando eu trago a questão da tecnologia afrodiaspórica, eu observo alguns processos de trabalho que, para mim, eles fazem muito sentido, e eu acho que, como o Lucas disse, não é à toa que a gente sente, né, Marlete, eu adoro chorar, menina. Choro por tudo. Choro por tudo, eu choro. Hoje eu chego aqui e vi umas lágrimazinhas caindo. Choro no meu cotidiano de trabalho. Choro quando um usuário chega em mim e fala: pô, mano, deu certo aquele negócio lá que a gente pensou, quando não deu, enfim. Acho que eu não consigo pensar na minha prática sem estar envolvida com o afeto e com a empatia, né? E eu acho que isso tem a ver com o modo como eu cresci e como me constituí como pessoa. Tem a ver com a minha sabedoria de terreiro, tem a ver com a minha sabedoria de cristã, né? Tem a ver com as histórias dos meus pais, enfim, tem a ver com muitas coisas, né? Então, dentro do meu cotidiano, eu observo processos, né, de trabalho que começam a ter ressonância quando a gente se aproxima do que é nosso. E quando eu digo do que é nosso, eu digo da minha ancestralidade, eu digo do povo preto, né? Eu não estou querendo dizer com isso que uma pessoa branca não possa planejar ou criar, constituir um processo de cuidado de uma pessoa negra. Mas o que esse terapeuta branco precisa é saber em que lugar ele está dentro desse processo. Então, entender seus privilégios e, principalmente, se ainda não se coloca, começar a se colocar e entender o seu lugar nessa luta, que é o lugar de antirracista, né? Referência para isso tem um monte, né? E eu digo referências teóricas, eu digo de referências poéticas, eu acho que precisa entender de colorismo, precisa entender de todas essas coisas que a gente já disse aqui. Quando a gente fala em resgatar a tecnologia afrodiaspórica, a gente está dizendo de trazer a autoestima, de às vezes, olhar para as pessoas e dizer, olha, né, você pode sim. Quando o Lucas foi falando, eu fui me lembrando muito de um processo que eu acompanho ainda no CAPES, de um homem de 45 anos, que foi, já até rio, porque acho que sabe quem
que foi institucionalizado pela primeira vez com 16 anos, ele é um homem negro, foi institucionalizado pela primeira vez com 16 anos, porque agrediu o pai, porque viu o pai batendo na mãe, né? E com 18 anos, essa pessoa foi aposentada por invalidez. Né? É um cara que circula e já circulou pelos diversos serviços de saúde mental, já foi institucionalizado, passou a vida institucionalizado. Foi internado em manicômio a vida toda, né? E ele traz marcas no corpo de tortura, ele traz marcas de violência, né? É um homem que faz uma relação com a vida muito desse lugar, do não existir, de não ser considerado um cidadão. Quando eu entrei no processo de cuidado dele, ele virava para mim e falava, eu sou assim porque eu sou louco, e eu ia devolvendo para ele que não espere isso de mim, não espere que eu te trate como um louco. Para mim, você é fulano, e eu fui repetindo esse cabeçalho de informações. Você é fulano, nascido em tal dia, com tantos anos, que mora aqui. É sobre essa pessoa que eu quero falar. Não é sobre um CID. Por mais que o CID garanta muitas coisas, garante um bilhete, garante um acesso, garante, mas ele não é um CID. Né? Eu percebo que as coisas começam a caminhar a partir dessa perspectiva. Como eu me posiciono dentro do serviço, como eu passo a me relacionar com essa equipe, porque entendo que esse lugar de fala foi validado. Acho que a essência da tecnologia afrodiaspórica, ela está nesse lugar, assim, que é de um cuidado, que é um cuidado de pessoas, né? De validar pessoas. Né, a gente não pode esquecer que existe uma dívida histórica, né, e que no dia 14 de maio tinha uma legião de pessoas negras na rua, crianças, jovens, idosos, sem nenhuma ação afirmativa para garantir direitos, com a história da falsa abolição. A gente precisa entender que o Brasil foi um dos últimos países a assinar a abolição da escravatura. A gente precisa saber e parar de reproduzir essa história de que Princesa Isabel linda libertou os escravos, sabe? E passar a entender que a gente não vem de um povo escravizado, a gente não descende de escravos, a gente descende de pessoas que foram escravizadas, que estavam lá na África, na sua casa, no seu cotidiano, nas suas vidas, nos seus reinos, e foram trazidas à revelia para esse lugar, para serem exploradas e para serem dizimadas. E essa lógica se reproduz até agora. Né? Essa lógica é muito clara com as políticas que estão aí em vigência, né? Com todo o ataque que a população negra sofre cotidianamente, né? A Lélia Gonzalez, ela falou em algum momento, não me lembro quando, que a gente precisa começar a falar o português, né? Que isso vai nos deslocar também desse lugar, assim, a gente entendeu que esse lugar aqui é nosso, né? E que, enquanto população, a gente tem muito a gente tem muito ainda para lutar e muito a que defender. Acho que a tecnologia afrodiaspórica vem para, no meu entender, vem para dizer isso. Nem sei se esse termo existe, gente. Acho que esse termo, talvez eu tenha inventado ele aqui, junto com vocês. Mas é o que para mim faz muito sentido, sabe? Esse saber ancestral, ele norteia a minha prática ética, política. É ele que me conduz. Acho que é isso. Agora sou eu, né? Então, acho que vou pensando que quando eu falo que a gente precisa consumir terapia ocupacional antiproibicionista, né, é porque a gente precisa entender o que mata. Como que a gente perde usuário? Como é que a gente perde essas vidas? Quem que tá matando, quem tá morrendo? E aí, quando a gente percebe, né, que existe uma ideia de que o usuário de droga morre de overdose, eu não conheci ninguém que morreu de overdose ainda, mas toda semana, todo mês, a gente sabe de alguém que morreu por violência policial, alguém que foi encarcerado, morreu na prisão, alguém que foi espancada, né? Algum corpo que foi achado
todo cheio de escoriação em algum lugar, em algum mato, em alguma periferia de São Paulo. Passei por 4 CAPS AD e é muito louco, né, porque a gente vai criando vínculo com os usuários, e acho que nenhum outro serviço da rede que a gente tem cria o vínculo CAPS AD cria com essa galera. E aí, às vezes, vem alguém me falar de usuário do centro, que eu passei lá em 2016, acho, 17, que morreu, né? Aí vem alguém da Brasilândia, vai falar que fulano morreu. Aí vem alguém do Cangaíba, e ninguém dessas mortes era por alguma coisa parecida com overdose, né? Os nossos usuários, assim, eles morrem jovens, né? E morrem porque a guerra às drogas existe, né? Então, e ela é multifacetada, né? A guerra às drogas tem a ver com o combate ao tráfico, né, ao varejo de substância, mas também ela tem dispositivos dentro das redes assistenciais de saúde, tem dispositivos em vários outros lugares, né, nossos pontos de cultura, nos nossos pontos de educação, nossos pontos de saúde, que limita, né, que moraliza o uso de substância, que acha que isso aconteceu porque estava muito louco, afinal de contas, né? A guerra às drogas se manifesta na miséria quando o usuário morre de hipotermia, né? Na rua, que é um rolê, assim, né? Que é recorrente, assim, nas noites frias de São Paulo. Eu moro no centro de São Paulo, né? E aí a gente... noites frias é comum a gente ver corpos, né, de pessoas em situação de rua que morreram durante a noite, né? Então, acho que é isso, que mata a miséria, que mata a guerra às drogas, e não efetivamente o uso de substâncias, né? E aí, acho que pensar da estratégia que a guerra às drogas institui, né, de encarceramento das pessoas, né? Tem uma pesquisa da Fiocruz que foi feita sobre o perfil sociodemográfico das pessoas que estavam nas cenas, em espaços de uso de drogas em espaços abertos, né? As cracolândias do Brasil, assim, né? E aí, eles traçam o perfil das pessoas, né? E a gente percebe que o número de encarcerados é muito alto. E aí, quando a gente pensa nas ações da Craco, né, não é possível que se acredite que quem financia o tráfico no Brasil, quem financia o comércio de substâncias, está vendendo pedra na Cracolândia, né? Não é possível que a gente acredite que é assim que se combate o tráfico, porque a gente precisa se perguntar como é que um avião da FAB tinha cocaína, e não como é que na Craco tem alguém vendendo umas pedrinhas, né? A gente tem que entender que quem financia o varejo, né, quem financia o comércio, está longe de ser o cara que vai ficar ali na Cracolândia vendendo crack, né? Que traficante não é esse cara, não é a molecada que está fazendo corre, que está, né, vendendo. E aí, mais ainda, entender que quem denota quem é o traficante, e se é usuário, é o policial do flagrante, né? Entender que a nossa política de drogas é uma política extremamente racista, que dá um poder à polícia, né? Que dá um poder ao policial surreal, né? Então, a gente tem pessoas presas, encarceradas no Brasil por 2 baseados, pessoas presas porque estavam com uma quantidade ínfima de substância. Teve um aumento das prisões femininas nos últimos anos, surreal por porte de drogas, né? Que aí enquadram como tráfico, né? Entender isso é crucial para entender como a guerra às drogas ela faz um exercício de encarceramento, de aniquilação e de morte, né? Uma política de morte. Eu acho que é legal a gente pensar que isso não data de hoje, não data de agora. Para a gente pensar a primeira política proibicionista que a gente tem no Brasil, que foi na década de 1930, que o nome era Pito de Pango. Essa lei, ela rolou no Rio de Janeiro, né? Era uma lei que proibia, dentre algumas coisas, né, o uso de maconha, a capoeira, o samba, as religiões de matriz africanas e afro-indígenas. E aí eu pergunto, o que tem de comum nisso tudo, né? Como que a gente não questiona, né,
a nossa lei de drogas? Como que a gente acha também, que é uma coisa comum, né, que isso não é fazer clínica? Como é que a gente acha que questionar a raça, questionar a proibição, né, não é fazer clínica? Se isso não for fazer clínica, o que, que é a minha clínica? Né? O que, que é a minha clínica se não for questionar, se não for pensar sobre isso? Né? Quando a gente tem uma lei de drogas em 1930 que ainda assim tem reflexos na política de drogas atual, né? A gente pensar, né, que a estrutura racial, né, a estrutura racista, ela produz a proibição, assim. Ela se estrutura nisso, né? A proibição ela se calca numa estrutura racista. E a gente precisa pensar isso na produção da clínica. Nessa mesma pesquisa, né, da Craco, tinha uma coisa que, para mim, era muito da vivência empírica, né, de perceber o quanto há um ciclo, né, do encarceramento nas cenas de uso que a gente ocupa, né. E aí a gente teve, o ano passado, teve aquele artigo que eu até enviei nas sugestões de leitura, que é o Cadeia Ping Pong, né, e que aí ela vai falando um pouco disso, né, esse artigo vai falando do quanto que esse trânsito do usuário, esse circuito do usuário da Craco, entre o centro, o CDP, né, o CDP e a rua, porque não se oferece, não se tem outra possibilidade de circulação. E pensar que esse é o circuito, é isso que faz circular um sujeito, um ser humano no mundo, é a rua e a cadeia, é algo para a gente pensar enquanto TOs, né? Como é que se estrutura seu cotidiano, né? Como é que se estrutura a sua vida, como é que você estrutura seu corre, como a gente fala no campo da AD, se o que te faz circular é a rua e a cadeia, assim, né? Que tipo de produção se constrói aí. Eu acho que é um pouco disso, assim, né? Acho que não sei se eu respondi, Marlete? Respondeu. Daí, você falou dos corpos trans, né? Que acho que é uma coisa massa para pensar, assim, né? Os corpos e corpas trans e não binários, e acho que é uma coisa do quanto que as pessoas que são vulnerabilizadas, né, tem um circuito no uso de substâncias muito diferente também, né. As pessoas que a gente atende no CAP, geralmente mulheres trans, né, que são atendidas no CAPES, são que estão na situação de prostituição, né, e o quanto o uso de drogas é imposto pelo patriarcado ali, né. Tem um uso de substâncias muito associado ao sexo, né? Então, ao fetiche masculino que passa a fazer o uso dentro da relação sexual ali com uma pessoa que está em situação de prostituição. E aí é muito louco, né? Porque se você não tá ligado no corre da mina, né? Você pode fazer uma proposta de cuidado que não tem nada a ver com a correria dela, porque é impossível para ela ficar abstinente, por exemplo, porque ou ela faz o corre, ou ela vai se prostituir, e aí nessa situação de prostituição, a busca por travestis e mulheres trans que fazem uso, né, para fazer uso durante o programa, é altíssima, assim. E elas falam, eu nunca vou conseguir ficar abstinente, porque o que eu tenho para fazer é minha correria e a prostituição. Os caras me pagam para usar crack com eles, os caras me pagam para cheirar cocaína em alguma parte do meu corpo. E aí, o quanto que essas estruturas violentam, assim, né, o quanto que a gente tem que pensar também que a gente não é... A gente tem um dever ético, político, de questionar e de tentar pensar em formas de entrar nas porosidades da estrutura, mas que muitas vezes essa estrutura é rígida como a parede que está atrás da minha aqui, assim, né? E que às vezes a gente tem uma fala do CAPES que é tô enxugando gelo e tô apagando incêndio, e que às vezes o nosso corpo vai estar aí para isso mesmo, enxugar gelo e apagar incêndio, né? Um pouco disso, a gente não é tão super-herói, a gente tem nossas limitações da prática mesmo, né? E que tá tudo bem, assim, a gente tem que entender que existe algo macro, né? E aí, qual que é a potência da clínica, qual que é a potência da micropolítica ali, e o que a gente consegue efetivamente fazer nessas porosidades da estrutura, assim. Perfeitas falas, gente.
Então, eu vou falar aqui uns comentários, tá, rapidinho. Já faltam quase 10 minutinhos pra gente encerrar. O pessoal tá elogiando muito. Que encontro lindo, gente. Online, afastados, mas com a sensação de estar perto. Muito obrigada. A Cássia TO, residente do primeiro ano. O seminário de hoje, para nós TOs, veio como uma injeção de ânimo, de motivação para nossos dias. Gratidão mesmo para poder estar nesse espaço. O Rafa falou sobre essa pesquisa da Fiocruz, que é muito boa, desconstrói inclusive a ideia de perfil. A Marlete falou o seguinte: me preocupa também o não lugar de cuidado destinado para a juventude que faz uso desorganizado, que fica no limbo entre o CAPS infantil e o EAD. Aí a Joyce também, TO, ouvindo a Sá, fico pensando em como a ausência de espaços de cuidado para jovens que fazem uso de AD e um dispositivo importante da guerra às drogas, aí que o computador dela boicotou, tem uma relação muito forte entre a ausência de espaços de cuidado em saúde mental e a delegação para o âmbito da segurança pública às políticas de prevenção ao uso. Não sei se alguém quer fazer mais um comentário, quer fazer mais alguma pergunta, a gente ainda tem uns minutinhos. Annalice, quer agradecer? Quer ligar o microfone? Não, porque eu só dizer mesmo muito grata, assim, pela participação de vocês, e pelo núcleo da TO também, que se ocupou, né, dessa organização. Muito bom escutar vocês. E rever o Lucas. O Rafa, quero agradecer também pela tarde maravilhosa de debate e aprendizagens. Também queria agradecer a participação de vocês, dizer que ouvi-las é sempre muito bom, muito potente, né? Porque eu falo de mim, né? No meu lugar de fala, que hoje está dentro da universidade, né? A gente acaba ficando muito mais de uma visão mais acadêmica, né? De pensar formação, de pensar... E não está nesses espaços da ponta, né, da prática, a não ser em algumas práticas de extensão, ou acompanhando, né, alguns dos estágios, mas o que é muito diferente de estar ali, né, rotineiramente, cotidianamente, pensando o serviço, né. Então, é sempre muito importante ouvir, né, e aprender junto com vocês, né, dessas possibilidades. E aí, para mim, fica uma questão tão... só reafirma, né, que esse lugar... do fazer terapia ocupacional, né, nesse contexto, né, das questões do uso de álcool e outras drogas, que assim, não tem como não pensar num sujeito que seja contextualizado, né, por toda a sua história de vida, que vai marcar a racialidade, a sua religiosidade, enfim, até a condição de ser ou não ser, de poder existir, né, de legalmente existir, ou de ser alguém que causa repulsa, né, na sociedade como um todo. Então, assim, de que pertencimento que nós estamos falando para poder pensar o que seria esse cotidiano, pensar o que seria, o que faz parte de repente, uma rotina que seja importante e necessária para a vida dessas pessoas, mas como é que a gente faz isso dentro de tanta complexidade? Então, acho que a Bárbara levanta uma questão muito, para mim, muito essencial, assim, né, que, por exemplo, às vezes, o que importa, a demanda maior, é poder ter acesso a um passe, né, para poder andar de ônibus, né, para poder circular, e que, às vezes, essas questões não são vistas, né, por outros núcleos, ou são muito, as pessoas enxergam, as equipes acabam enxergando como uma coisa muito banal, né, e não entendem quais são, assim, as reais dificuldades para conseguir acessar o mínimo possível para se ter o mínimo de direito para poder existir, né. Então, acho que isso fica bastante... na fala de vocês isso aparece bastante, né, e eu acho que isso é uma das questões do Feijão
feijão com arroz, né, que a Bárbara traz, que é o nosso, né, feijão com arroz, mas que às vezes a gente, enfim, isso acaba se diluindo em todas as questões que o campo, né, se coloca, o campo, esse campo que nós estamos discutindo hoje, né, acaba se colocando. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês e do Lucas, que já foi, dizer que foi um presente estar aqui partilhando desse momento com vocês. Um prazer te conhecer, Bárbara. Vontade de fazer outras conexões aí. Gurias, também muito prazer em conhecer vocês. Eu não conhecia, estava ouvindo a Marlete falar, comentar, assim. E muito obrigada também, viu? Vocês se disponibilizarem, ao Lucas também. Depois esse encontro ele fica gravado. E aí ele é postado na página do Facebook da própria residência, tá? Então depois, assim que postar lá, a gente envia para vocês o link. E é isso. O pessoal segue agradecendo aqui ao lado, não sei se vocês estão acompanhando. Mas é isso, enfim, gente. A Patrícia, ó, mulheres, quanta maravilhosidade nesse encontro. Muito contente em ouvir esses diferentes pontos trazidos, muito rico e também muito necessário para trazer para os nossos espaços de trabalho e nossa forma de construir e aprender o cuidado. Incrível, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Também quero agradecer, gente. Quero agradecer pela oportunidade. Foi uma delícia estar aqui com vocês, trocando. Também fiquei com gostinho, viu, Ana? De mais trocas. Vamos trocar telefone, gente. Vamos tecer essa rede nossa aí. Né? Vamos construir nossos saberes e firmar a nossa profissão tão importante e tão completa, única. Eu puxo a sardinha da TO até, como diz aqui, até o arroz secar. Eu acho que a gente é muito fera. A gente é muito massa. E é isso, espero revê-los e agradeço, acho que hoje é isso. Eu falo que todos os dias eu saio do CAPES diferente, que todos os dias eu saio do CAPES sabendo uma coisa a mais. Todos os dias eu desconstruo uma coisa em mim e construo. E acho que esse encontro de hoje está no mesmo lugar, assim, eu desconstruir coisas e construir, e é isso que vai me embasando profissionalmente. É muito rico estar aqui. Um beijo para todos. Gente, obrigada pelo convite. Acho que é isso. A gente está... É engraçado isso, né? Porque na medida que eu vou adentrando a clínica, eu distancio da academia, e sempre que eu volto para esse espaço, fico pensando como que essas duas coisas coexistem e coabitam esses espaços. Mas espero que tenha rolado, assim, que tenha sido uma experiência legal, que a nossa experiência profissional tenha ajudado um pouco vocês a pensar algumas coisas. Estamos aí, quiserem conversar, trocar, em algum momento estou disponível, apesar da loucura do trampo, das correrias, tudo. Obrigada mesmo pelo convite, e é isso. Um beijo, até a próxima. Para sair dessa sala, vocês nos 3 pontinhos lá em cima, que às vezes as pessoas não localizam. Gente, o agrupamento, a Dani mandou avisar que 16h15. E mais 10 minutinhos a Analice disse pra gente. Não, então 16h15 também, então. 16h15 a gente pode combinar. Tá bom, então.